tudo bem? Graça e paz. Aqui, Narielle Fernandes, e esse é o nosso canal ID, onde nós compartilharemos reflexões bíblicas toda semana. E no vídeo de hoje, nós vamos observar sobre atitudes que fizeram diferença diante de uma palavra. São personagens da Bíblia que tiveram comportamentos, atitudes diferentes das dos outros quando receberam uma palavra da parte do Senhor. Tais atitudes ficaram registradas no tempo e impactaram o futuro desses personagens. Tudo estava para dar errado, porém, através desses comportamentos, o Senhor deu vitória para cada um deles. E vamos partir falando de Josué e Caleb. Mas primeiro vamos lembrar quem foram Josué e Caleb. Josué e Caleb faziam parte do povo de Israel. Eles estavam debaixo da escravidão do Egito. E, vivendo como escravos no Egito, o Senhor enviou Moisés a fim de que aquele povo fosse liberto. Pois bem, Josué e Caleb passaram a fazer parte das tribos lá dos 12 filhos de Jacó. Um fazia parte da tribo de Efraim, Josué, antes Oséias, e Caleb fazia parte da tribo de Judá. No percorrer entre o Egito e Canaã, enquanto o povo ainda estava no deserto, Deus instruiu Moisés para que escolhessem homens que fossem espiar a terra de Canaã. Dentre esses homens, 12 espias. E dentre esses 12 espias estavam Josué e Caleb. Moisés, então, enviou esses 12 espias para saber e conhecer como era a terra de Canaã, a terra até então prometida pelo nosso Deus. Debaixo do comando de Moisés, esses homens foram para espiar a terra. Mas Moisés tinha pedido uma coisa, pediu para que eles trouxessem fruto da terra, ou seja, aquilo que a terra produzia. A partir da instrução que o Senhor tinha dado a Moisés, eles foram. E viram que ali a terra era boa, que realmente manava leite e mel, que era produtiva e que era fértil, e que os frutos eram grandiosos. Porém, eles também perceberam que viviam alguns povos que eram inimigos do povo de Deus. E nesses povos viviam gigantes, homens de grande estatura. A Bíblia diz que eles ficaram ali espiando a terra durante 40 dias. Após 40 dias, eles retornaram para falar o que eles viram, o que eles observaram em relação à terra de Canaã. Deus instruiu Moisés para que eles espiassem a terra. Mas o relatório não foi tão satisfatório assim. A maioria dos que foram espiar, 10 dos espias, trouxeram um relatório um tanto insatisfatório. Debaixo de uma incredulidade, eles falaram que realmente a terra era boa, mas havia grandes homens que habitavam nela. E eles começaram a falar com o povo a respeito desse grande problema. Mas Josué e Caleb vieram com um relatório diferente. Uma minoria trouxe uma visão totalmente diferente da maioria dos espias. Quando Deus manda Moisés para que ele enviasse espias à terra de Canaã, é para que eles pudessem trabalhar a visão. Eles olham, observam tudo o que a terra tinha, tudo que eles poderiam relatar, fazer um levantamento em relação àquela terra. Mas isso é para que eles exercitassem a visão. Diante da promessa, eles deveriam saber que terra eles iriam pisar.
como eles iriam desfrutar daquela terra. Eles então, como Moisés ordena, trazem o fruto para que o povo pudesse ver. Os frutos que eles traziam eram um grande cacho de uva em que 2 homens tinham que carregar. Então, todos concordam que a terra era boa. Porém, a grande parte dos espias desviam o olhar em relação à terra. Moisés ainda diz: observem a terra e o povo que habita ali. Mas a ideia deles, a visão da maioria dos espias é desfocada. Eles não focam no que a terra produz. Eles focam no problema que está na terra, que no caso seriam os gigantes que ali habitavam, os homens de grande estatura, e os demais povos que até então eram inimigos do povo de Israel. Então eles começam a levantar uma rebelião contra os líderes, Moisés e Arão, pelo fato deles acharem que eles estavam sendo inconsequentes em relação a tudo isso. Porém, Moisés estava obedecendo uma instrução que o próprio Deus deu a ele. E Josué e Calebe, obedecendo essa instrução, eles retornam trazendo um diagnóstico em relação à terra totalmente diferente do que os outros traziam. Eles simplesmente falam que a terra é muito boa. Não ligam para os povos que ali viviam. Eles têm a visão totalmente focada para a terra, para os frutos, para a produtividade da terra, e não para os povos, para os homens que ali viviam. Mesmo assim, Josué e Calebe tentam animar o povo, dizendo que sim, a terra era para que eles possuíssem, porque o Senhor havia dito. Porém, o povo começa a se rebelar, a dizer que deveriam voltar para o Egito. Interessante perceber que quando nós temos uma palavra, e mesmo diante dessa palavra, muitos ouvem, mas não a recebem. Muitos ouvem, mas não acreditam. Muitos ouvem, porém não tomam posse. Naquela hora em que Josué e Calebe haviam recebido a palavra e após ter visto a terra, eles receberam a palavra e também possuíram antes de entrar na terra. Eles tinham visto de longe. O povo ouviu, porém não recebeu. O povo ouviu, porém não acreditou. E nós agimos assim muitas vezes. Nós recebemos uma palavra direcionada do próprio Deus, liberada pelo céu, e apesar de ouvirmos, nós não possuímos, nós não recebemos, nós não cremos. Aí está o grande problema. Diante de toda aquela situação, eles queriam voltar para o Egito, queriam retroceder, eles não queriam mais avançar e começaram a se rebelar e a reclamar diante dos líderes, Moisés e Arão, e diante de Josué e Calebe, que foram os únicos que trouxeram relatórios favoráveis, que não desfocaram a visão, mantiveram a visão de acordo com a palavra que eles receberam. Então o povo, querendo apedrejar Josué e Calebe, querendo se revoltar contra eles e até matá-los, aparece então uma intervenção do céu. Deus intervém e ali a glória do Senhor resplandece diante de todo o povo, diante de toda a congregação. E como é fácil nós nos desviarmos diante dos obstáculos e dos problemas que nos aparecem pelo caminho. Quando nós estamos percorrendo o caminho, indo em direção à terra prometida, indo em direção à nossa promessa, como é fácil nós nos desfocarmos daquilo que o Senhor falou para nós. A promessa, a palavra que foi direcionada a nós. Eles
deram a importância, na verdade, ao que não tinha importância. Josué e Caleb observou a terra, colocou toda a sua energia e a sua visão em relação à terra. Mana leite e mel, é produtiva, é boa, é fértil. Porém, os outros 10 espias desfocaram e colocaram a sua visão toda no problema que estava ali. Aqueles povos que habitavam a terra, inclusive os gigantes. Ao contrário de Josué e Caleb, eles deram importância ao que na verdade não tinha importância. Porque uma vez que a palavra foi liberada, eles tinham que tomar posse assim que a palavra foi liberada para poder então possuir a terra prometida. Na verdade, não está aqui a quantidade, mas está a qualidade. Bastou somente Josué e Caleb crer diante daquilo que viram. Ao espiarem a terra, reforçaram a visão a partir da palavra que o Senhor liberou para eles, que eles iriam possuir a terra e que a terra manava leite e mel. É interessante quando a palavra nos diz: não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantenha o foco no autor e no consumador da sua fé. Não é a quantidade, mas é a qualidade. A palavra é a maior qualificada em relação a tudo isso. É a palavra que nos qualifica, é a palavra que nos garante, é a palavra que nos assegura a possuir a terra, a se apossar da promessa. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever e de compartilhar. Até porque a gente deve compartilhar o que é bom. Muito obrigada pela sua companhia.